Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. No vídeo de hoje então mais uma questão do OBMAP, a questão número 12 da primeira fase do nível 3 do ano de 2019. Uma questão sobre áreas de figuras, nós vamos precisar lembrar áreas de triângulos e retângulos, pensar um pouquinho a respeito, lembrar a relação de semelhança entre triângulos, lembrar também como essa relação se reflete em áreas. Porque assim, se dois triângulos são semelhantes, a razão entre os lados é constante. É o que a gente chama de razão de semelhança. Mas a razão entre as áreas, ela é o quadrado dessa razão de semelhança, ok? E também condições para que triângulos sejam semelhantes, a gente vai usar o caso aqui ângulo, ângulo, ângulo. E é isso, então a sugestão é que se você tiver alguma dúvida, revise um pouquinho desses conceitos de geometria e volte aqui para poder acompanhar o vídeo, que é uma questão bem legalzinha, bem interessante, tá bom? Então, vou pedir aqui que se você não for inscrito no canal, você, possível, se inscreva, ative as notificações para ficar sempre ciente dos vídeos que temos publicados e ao final, se achar que esse vídeo te ajudou de alguma maneira, lembre aí de deixar o like e ajudar o canal compartilhando o vídeo, tá bom? Então, é isso, bora começar. Bom, o enunciado está aqui, mas como sempre a gente deixa o link na descrição do vídeo para você ter acesso a essa prova, bem como as provas anteriores e o gabarito que você mais tiver interesse no site do Portal da Matemática e da OBMAP, porque são bem interessantes. Sabendo que as áreas dos triângulos BCQ, ok, então BCQ e QCP da figura são respectivamente 6 e 2, qual é a área do retângulo ABCD? Aí temos opções 48, 50, 52, 54 ou 56. A sugestão, como sempre, é que você pause o vídeo um pouquinho, pense a respeito sobre essa solução e volte aqui para poder acompanhar, tá bom? O vídeo, a questão é um pouco trabalhosa, então assim, para não ficar poluindo demais aquele desenho, eu vou recortar a nossa figura, vocês podem ver, eu estou colando aqui agora, para que a gente possa então trabalhar direto nela e chegar ao gabarito, tá bom? A informação dada pra gente, então assim, é que a área do triângulo BCQ, então a área do triângulo BCQ, esse maior é 6, e a área do triângulo menor CPQ é 2, ok? Então CPQ é 2, ok? Então a área do triângulo, 6 e 2 unidades de área, ok? Então, disso daqui a gente pode concluir já uma coisa de imediato, sem fazer muita força, que é o seguinte: a área do triângulo BCP, o triângulo maior, é 8, é só somar as duas, ok? Então, daqui a gente, sem precisar fazer nenhuma conta em nada, a gente diz o quê? Que a área do triângulo BCP é 8, ok? A gente só somou as duas. Mas observe comigo aqui o seguinte: se eu chamar, por exemplo, este lado aí, eu vou usar o verde para ficar melhor para vocês verem aqui, BC de x e CP de y, observe que a gente está num retângulo, então esse ângulo aqui é reto, né? Então a área desse triângulo que a gente está procurando, que a gente acabou na verdade de dizer que é 8, é x vezes y sobre 2, né? Porque é base vezes altura sobre 2, ok? Então x vezes y sobre 2, ok? Lembrando então que vamos por a nosso índice de notação, nós chamamos então BC, o tamanho BC de x, e o tamanho CP de y, ok? Então, base vezes altura sobre 2, x vezes y sobre 2. Então, significa, por exemplo, que x vezes y é 16, ok? Vamos guardar aqui, porque nós vamos usar, na verdade, a gente vai usar essa relação, que y é 16 sobre x, ok? Mas se a gente lembrar que x vezes y é 16, chamar aqui, sei lá, de 1, já é o suficiente para nós. X vezes y é 16, né? Se a gente soubesse, por exemplo, quanto é dp ou dc, a gente resolveria o problema, né? Mas
porque a área, por exemplo, é AB vezes BC, né? Ou AD vezes DC, coisas do tipo. O que a gente vai fazer, a estratégia é achar a área do triângulo ABC, porque esse AC é a diagonal, então ele divide o retângulo ao meio. Então, observe o seguinte, a nossa estratégia vai ser achar a área do triângulo ABC e multiplicar por 2, ok? Porque, então, a área do retângulo ABCD é comprimento vezes largura, ou base vezes altura, mas a gente vai usar aquela seguinte, ela é 2 vezes a área do triângulo ABC. E a gente está em busca de achar a área desse triângulo, tá bom? E de que maneira que a gente vai conseguir fazer isso? Da seguinte forma, eu vou então, usar uma estratégia aqui, que é pegar a régua, por exemplo, e vou traçar o segmento, a altura, ok? Relativa ao triângulo, a altura relativa à base BC do triângulo, né, CPQ. Ou seja, o segmento que parte do vértice Q e é perpendicular ao lado PC. Digamos, vou traçar isso aqui de vermelho. Vermelho. E vou estender esse segmento até encostar no lado AB. Ok? O que a gente obtém, na verdade, é um segmento que é paralelo a BC. Digamos, então, ABCD, PQ, R e digamos aqui S, ok? Então, RS é paralelo ao lado BC, ok? Então, significa que o tamanho RS é X, ok? Vou pegar esse Yzinho aqui, então vou escrever do lado de cá, que fica melhor assim, menos poluído a imagem lá, mas entendendo que PC mede Y. E aí, nós temos a informação de quanto é essa área do triângulo CPQ. Qual é a área do triângulo CPQ? Está aqui, é 2. Se nós mantivermos a notação, então observe comigo que é o seguinte. CP é o que a gente chamou de Y, então base, vezes a altura é, como a gente traçou perpendicular, é o segmento QS, certo? Só que ao invés de então escrever QS, eu vou chamar de Hzinho, ok? Então um pouquinho do lado aqui, no nosso lista de notações. Então, QS é o Hzinho, a altura do nosso triângulo relativa à base PC, ok? Então, digamos que aqui fosse Hzinho. Então, Y vezes Hzinho sobre 2, ok? Então, este é a altura do lado, a área, né, do triângulo CPQ. Entretanto, então, isso está dizendo para nós que Y vezes H, na verdade, é quanto? Y vezes H é, na verdade, 4, ok? E aí, observe comigo que agora eu quero então determinar quanto é QR, ok? Então, na verdade, QR, se a gente chamou tudo isso aqui de X, é X menos H, ok? Né? Porque H a gente já usou lá em cima, ele vale X, então QR é X, digamos aqui X, menos o Hzinho, ok? X menos H. E aí a gente tem a seguinte coisa. O triângulo CP, que a gente já falou da área, certo? A gente concluiu então que Y vezes H é 4. Entretanto, como eu falei aqui para vocês, observe que Y é 16 sobre X, certo? Então a gente vai transformar todas essas relações só deixando entre X e H, ok? Então, substituindo Y por 16 menos X, eu tenho assim, ó, 16 sobre X vezes H é 4, ok? Então, se eu passo o X multiplicando, nós temos que 4x é 16h. Ou, x é 4h, né? 16 por 4 é 4, ok? Então, na verdade, todo esse tamanho aqui, observa comigo, vale 4 vezes essa alturinha aqui, ok? Se a gente já usou 1 aqui, como aqui era 4, então sobra x menos h, na verdade, esse pedacinho vale 3, ok? 3 o quê? 3h, ok? Então, trocando aqui de x menos h, eu sei que esse x menos h, na verdade, ele vale
4H menos H, 3H. Ok? O que a gente achou aqui? Como que a gente divide esse segmento, certo? Então, olha só, QS é H e QR 3H. Né? Então, a razão entre eles, digamos, o maior sobre o menor, QR sobre, não é vezes aqui, perdão, o segmento, né? Então, QR, o segmento QR, sobre o segmento QS, dá 3. Isso vai ser importantíssimo, porque agora o que nós vamos fazer é concluir que esses dois triângulos, quais triângulos? O triângulo ABQ e o triângulo CPQ são semelhantes. Eu vou colar de novo esse desenho aqui, porque essa imagem já está poluída. Ok? Então o desenho está aqui. Observe então, esse ângulo Q aqui, eles são opostos pelo vértice. Okay? Então eles já nascem congruentes. Então aqui não tem problema nenhum. Este tamanho, esse ângulo é igual a este. Ok? Agora observe como é um retângulo, nós temos que AB e DC são paralelos. Ok? Então, o que a gente sabe, na verdade, usando essa semelhança de teorema de Thales, é que este ângulo, usei um risquinho, então 2, este ângulo vai ter que ser igual a este. E, sei lá, de vermelho aqui, este vai ter que ser igual a este. Então, os triângulos têm os três ângulos internos congruentes. Portanto, o que a gente está dizendo na verdade? Que o triângulo ABQ é semelhante ao triângulo CPQ. Ok? E qual é a razão de semelhança? A razão de semelhança é a razão, por exemplo, entre o lado AB e o lado CP, ou o lado PQ e QB, e assim sucessivamente. Mas a razão entre as alturas também é a razão de semelhança, ok? Então, observe que se a gente chamar a razão de semelhança de K, ela pode ser determinada, então, pelas alturas que a gente achou aqui. E aí, o que a gente determinou, então, uma altura era QR e a outra QS, então, fazendo o maior sobre o menor, né? Então, QR, opa, de novo, estou pondo um ponto, então, QR sobre QS, a razão de semelhança é 3, ok? Se a razão de semelhança é 3, a área é o quadrado, porque a área tem duas dimensões, né? Os lados é múltiplo, né? K vezes o outro, no caso 3 vezes o outro, então a área vai ser 3 de um e 3 do outro, 3 vezes 3, 9, ok? A razão de semelhança das áreas é o quadrado da razão de semelhança entre os lados, ok? Então, a área do triângulo ABQ, ela é K ao quadrado, ok? A razão de semelhança ao quadrado, vezes a área do triângulo CPQ. Opa, a área do triângulo CPQ. Este foi informado. O K a gente determinou, então o que a gente tem? 3 ao quadrado vezes CPQ, se eu não me engano, é 2, isso? Então, CPQ é o menorzinho, está aqui, ó. CPQ 2, então 3 ao quadrado vezes 2, 9 vezes 2, então vale 18 unidades de área, ok? 18 unidades de área. Agora vamos voltar no desenho original, porque então assim, o que a gente fez foi concluir que esta área aqui mede 18, ok? Esta foi nos dada, essa informação do exercício 6. Qual é a conclusão então? A conclusão é que a área do triângulo ABC é a área do triângulo, vou até escrever para poder fazer bonitinho, mas então é a área do triângulo ABQ mais a área do triângulo BCQ, ok? Nós calculamos que esse é 18, o outro foi dado que era 6, então é 24. Como a gente observou no início, esse 24 ele é metade da área total, né? Porque está anotado aqui, né? A área do retângulo ABCD é o dobro dessa área, ok? Então é o dobro de 24, portanto é 48 unidades de área, ok? Então, unidade de área. A área do retângulo, vou só escrever assim, retângulo, porque é o que a gente estava procurando, é 2 vezes
24, portanto 48 unidades de área. Finalizando dessa forma o exercício, sendo portanto o gabarito o item A, bem bonitinho aqui, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Se você chegou até o final e achou que esse vídeo te ajudou, lembre aí de deixar um like pra gente ajudar o canal, tá bom? Nós voltaremos em breve com novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.